Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos. Até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no podcast Somos Todos Malucos. Todas as semanas têm conversas diferentes sobre saúde mental ou algum tema relacionado com a saúde mental que eu acho que pode ser interessante partilhar. Já sabem, venham aos comentários, deixem as vossas opiniões, cliquem nas notificações, partilhem as conversas. Estão aqui no YouTube, no Spotify, iTunes, Chromecast, sinais de fumo, em todo o lado. O convidado de hoje já cá esteve várias vezes, é muitas vezes pedido para estar cá e finalmente, depois de termos marcado 3 vezes que ele não quis vir, desmarcou Não a é última... verdade, não é verdade. Eu fiquei doente. Fiquei em verdade. casa de Ferreiros, espeto de pau. Fiquei doente 2 vezes e não pude vir por causa disso. É verdade, mas à terceira vez, cá está de novo Gustavo Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. O nosso psiquiatra, o primeiro psiquiatra a vir aqui ao podcast e um dos favoritos pela forma Obrigado. assertiva com que fala sobre os temas. E o tema que eu escolhi hoje, acabei por escolhi e depois partilhei, tu concordaste, porque é algo que me está sempre a aparecer, olha, em conversas, em palestras, nas redes sociais, em comentários, que é a medicação, a importância ou não da medicação, porque eu estive a ler uma notícia, nunca se receitaram tantos antidepressivos em Portugal, o consumo quase duplicou na última década, são vendidas por dia uma média de 33 mil embalagens. Isto é mau ou isto é bom? O que é que isto quer dizer? É uma ótima forma de começar esta conversa, mas deixa-me dizer-te para já, agradecer mais uma vez o convite Sim. para aqui estar e ficar feliz pelo facto das pessoas manifestarem vontade que eu voltasse. O tema em si é muito pertinente, porque tu disseste as vantagens e as desvantagens, os riscos, os malefícios potenciais, sim. que é esse o principal medo das pessoas. E quando me convidaste para falar sobre este tema em particular, eu achei muito relevante, até porque foi engraçado. Eu agora, a convite da Sara Antunes de Oliveira, que é a Sim, vice-diretora do Observador, convidou-me para fazer uma coisa, e já agora ficas a saber que eu acho que tu, de certa maneira, fazes alguma escola com este podcast a que chamaste Somos Todos Malucos, porque o nome sugerido pela Sara e que ficou, e que eu gosto muito, é O Médico dos Malucos e Outros Mitos sobre Saúde Mental. É o nome da rubrica, eu convenho. que é uma rubrica muito divertida, que no fundo também na linha Está um bem bocado... feita, sim senhor. Agradeço, obrigado. Não é só responsabilidade minha, é também responsabilidade do Observador e da Sara, mas eu também acho que está muito giro. E essa rubrica que tem saído mensalmente, uma delas foi precisamente sobre a medicação Os psiquiátrica mitos da vicia, medicação. ou não, era especificamente sobre a medicação psiquiátrica vicia, que é um dos principais mitos. E tu convidaste-me nessa altura, e veio muito a propósito, porque de facto nessa pequena rubrica em que eu falo muito, muito rapidamente sobre um único mito sobre medicação, o número de comentários adversos àquilo que eu estou a dizer, nomeadamente eu explico, e já podemos falar sobre isso a seguir, mas porque é que eu explico que há medicamentos que viciam, outros que não viciam, mas a ideia que as pessoas têm é que basicamente os medicamentos são todos iguais, todos viciam, todos fazem mal, e o médico é um comprado, um vendido, que está ali a defender os medicamentos porque ganha mais dinheiro com isso. Quer dizer, isto é bastante absurdo, porque de facto Não ganhas viagens ao Brasil? não ganha e não ganha. Mas houve uma altura que se falava muito disso, lembras-te? Por causa Embora eu não pareça, porque estou com este dos ar... DIMs, os delegados de informação médica. Embora eu esteja com este ar decrépito por ter muitos filhos que acabam com o meu sono e logo pareço muito mais velho, eu sou uma pessoa relativamente jovem. Portanto, na minha geração, isso não é de todo verdade, porque a monitorização que é feita da atividade da indústria farmacêutica em Portugal pelo Infarmed é apertadíssima. Tudo é altamente escrutinado e declarado e, aliás, é público. Em sites. Razão pela qual, por exemplo, tens recentemente nas notícias um caso típico, foi o Filipe Freixo, que falou muito durante a pandemia, e os jornais facilmente acedem àquilo que ele recebe por cada palestra, porque isso está tudo público, portanto não há Sim. nada a esconder. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que, de facto, há muitos mitos sobre medicação, uma delas é de facto que ela vicia muito, e isso já agora entrelaça-se com a pergunta que tu fizeste, que foi: nunca se venderam tantas caixas de antidepressivos e ansiolíticos em Portugal, e será que isso é bom ou mau, e porquê é que isso acontece? Não é? Era a Sim. tua pergunta. E a minha resposta é: eu acho que não se pode classificar isso como sendo bom ou mau, eu acho que é provavelmente adequado. Eu vou explicar porquê. E porque Portugal, aliás, eu recentemente participei de um documentário do Mark Manson. Sabes quem é o Mark Manson? Sim. Aquele autor que escreveu o livro que é Eh, como a arte subtil de dizer-se dizer foda. isso mesmo, ainda bem que foste tu dizer Eu essa já palavra. li, já li. Pronto, esse autor fez um documentário recentemente e eu tive a felicidade de poder participar, porque ele veio a Portugal e Sim, eu vi, entrevistou-me, também te vi lá. em que e o nome do documentário é O País Mais Ansioso do Mundo.
as razões para que isso seja assim. E de facto, porquê? Porque estatisticamente os últimos estudos epidemiológicos, quer dizer aquilo que avaliou a prevalência das doenças mentais a nível mundial, Portugal é o país do mundo com maior taxa de perturbações de ansiedade. E é, sempre sistematicamente também nos estudos, o país que está no top 3 das perturbações depressivas. O que é que isto quer dizer? Se nós temos doenças como a depressão e a ansiedade que são altamente prevalentes no nosso país, não é lógico que os medicamentos que são utilizados para as tratar também sejam altamente prescritos? É óbvio que sim. Mas depois, Mas também há aqui a questão do. Esses números não têm a ver com o facto de exatamente cada vez as pessoas procurarem mais respostas, também, mas as pessoas não é? procuram mais Porque, por exemplo, respostas. se as pessoas no Japão, que é um país onde a saúde mental é super maltratada, se as Certo? pessoas no Japão fossem um psiquiatra Sim. ou um psicólogo, certamente, se calhar, o Japão era o país do mundo Sim, com. podemos ver as coisas de várias maneiras. Primeiro, à medida que os países se tornam mais sensíveis às temáticas, necessariamente, e se fala Tens mais do mais assunto pessoas em a ir aos público, mais pessoas médicos. procuram, logo, Sim, claramente, o diagnóstico vai aumentar. Mas se nós compararmos países europeus, por exemplo, aí a realidade é relativamente semelhante. Portanto, a maior sim. parte dos países europeus tem o mesmo grau de sensibilidade e o mesmo grau de acesso aos cuidados de saúde entre si, ou com a América do Norte, por exemplo. E, comparativamente, as taxas diferem. Haverá muitas razões para isso. Não é bem o tópico Sim. do nosso episódio de hoje, porque vamos falar sobretudo de medicação, mas há muitas possibilidades para as causas desses aumentos de prevalência. Causas genéticas, causas sociais, causas laborais, o número de horas de trabalho que se trabalha em Portugal versus a produtividade que se tem. Portanto, há uma série de causas, sejam elas biológicas, genéticas ou sociológicas, sociais, socioeconómicas, familiares, que contribuem para que a doença depressiva e a doença ansiosa sejam mais prevalentes em Portugal do que na maior parte dos sítios. Bom, mas partindo desse pressuposto, é natural que haja mais prescrição de medicamentos, Portanto, tu certo? achas que é adequado os valores que Eu acho que há é adequado. numa primeira análise é um valor adequado? Numa primeira análise é valor adequado, mas já agora eu gostava de repartir essa análise também, porque tu disseste, penso eu, se não disseste, podias ter dito, porque é o que normalmente vem nas notícias, ansiolíticos e antidepressivos, Sim, sim. conjugados num só grupo. Aqui só pus antidepressivos, mas Pronto, agora ainda não bem, consigo. porque são diferentes, são Sim, coisas muito diferentes, não é? Porque sim, os sim, sim, sim. antidepressivos São condições diferentes. e os ansiolíticos são coisas muito diferentes, e por acaso eu agora aproveitava para fazer um comentário, que é, o próprio nome dos medicamentos psiquiátricos é um bocado lixado para a imagem dos próprios medicamentos psiquiátricos, porque nós sabemos hoje em dia, e é por isso que já agora, para quem tem mesmo muito interesse nesta área, ou quem trabalha nesta área, há uma nomenclatura que está a ser desenvolvida a nível europeu e que vai ter provavelmente aplicabilidade mundial, que é a NBN, Neuroscience Based Nomenclature, nomenclatura Sim. baseada na neurociência, em que se está a tentar que os medicamentos passem a ter nomes pelos seus mecanismos de ação e não pelas doenças que originalmente tratam. Ou pelos princípios ativos. Sim, mas não, os princípios até é o nome do medicamento. Sim, Vamos supor sertralina. sim. O que é sertralina? Hoje em dia diz é um antidepressivo, mas o que a sertralina é um inibidor da Da recaptação da recaptação de serotonina. serotonina. E porquê é que eu Exato. estou a dizer isto? Porque as pessoas muitas vezes, ao ouvirem o nome do medicamento, antidepressivo, ansiolítico, antipsicótico, imediatamente fazem uma imagem do medicamento. Eu tenho muita experiência disto nas consultas, porque basta eu dizer assim, olha, eu vou-lhe dar este medicamento, e que medicamento é esse, É doutor? um Se eu antipsicótico. digo é um antipsicótico, as pessoas ficam assustadíssimas, mas eu não estou psicótico, porque é Sim. que me vai dar um antipsicótico? Porque o que as pessoas têm que perceber é que cada grupo destes medicamentos, antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, vão ter indicações terapêuticas para tratar muitas doenças diferentes. Ou seja, o antidepressivo, quando surgiu no mercado inicialmente, há muitos anos atrás, anos 60, os antidepressivos surgiram para tratar a depressão, mas depois a investigação científica mostrou que os antidepressivos são utilizados para tratar diferentes doenças, nomeadamente a perturbação obsessiva-compulsiva, Exatamente, era o que eu tinha a dizer. A as perturbações sertralina descobriu-se mais tarde que sim, funcionava muito bem muitos para, inibidores de recaptação para da serotonina. perturbação da Obsessiva-compulsiva, obsessiva-compulsiva. para perturbações de ansiedade, para perturbações de comportamento alimentar. O mesmo com os antipsicóticos. Os antipsicóticos, inicialmente desenvolvidos há muitas décadas atrás para a esquizofrenia, que é a psicose assim mais conhecida. Sim. Depois percebeu-se que também tem aplicabilidade na estabilização do humor, da doença bipolar. Podem ser utilizados como coadjuvante de terapêutica antidepressiva para depressões resistentes ao tratamento. São utilizadas para outras perturbações. Portanto, isto para explicar o quê? Esta nomenclatura, que é aquilo que nós Nunca tinha pensado nesse ponto de vista, mas é mas o que faz nós sentido. tentaremos, como comunidade científica e como comunidade médica, abraçar cada vez mais esta ideia de que os medicamentos são um mecanismo de ação. Mexem na serotonina, ou na dopamina, ou são bloqueadores da dopamina, ou são inibidores da recaptação da dopamina. Portanto, o que eles fazem é alterar um neurotransmissor. E essa alteração de neurotransmissor é que vai levar aos efeitos terapêuticos, que podem ser válidos para a POC, para a depressão ou para outras coisas, percebes? Há aqui uma questão que também me surge muito,
que é os médicos de família que, face às dificuldades das consultas, estão a prescrever benzodiazepinas e antidepressivos. E Pronto. que isto é verdade, não é verdade? O que é que isto... Acho que isso pode ser também uma pergunta que é extremamente pertinente, mas que devia ser dissecada em várias Sim, áreas. Portanto, já percebemos que, aliás, partindo da tua primeira pergunta, haver muitos antidepressivos prescritos, deve-se perceber que, primeiro, há muita depressão e muita ansiedade, e, portanto, os antidepressivos não são só usados para tratar a depressão, também são usados para tratar a ansiedade e para tratar a POC, etc. Portanto, esse grupo de antidepressivos que tu dizes é é muito uma prescrito, vasto. é muito vasto o grupo de doenças que está a tratar, por um lado. Sim. Por outro lado, dentro dos antidepressivos há muitos fármacos diferentes e eles estão a ser usados também de Para formas várias... Para diferentes. várias E depois, quando tu falas especificamente da prescrição por médicos de família, hum, a realidade é que nos cuidados de saúde, sobretudo no SNS, não é? Em particular nos serviços públicos de saúde, no SNS, a primeira linha dos tratamentos é o médico de família. Sim. Esperemos, quer dizer, para aqueles que têm médico de família, porque Sim. a última estimativa que eu vi, mais de 1.700.000 portugueses não tinham médico de família, o que é bastante devastador. Tens médico de família? Eu não tenho médico de família, mas é o melhor, eu por acaso não sei se tenho médico de tenho. família, porque eu não procurei o médico de família, porque Exato. em casa de Ferreiros Pedro de Pau e os médicos, eu sou médico, a minha mulher é médica, nós discutimos entre nós os assuntos e prescrevemos as coisas um ao outro, e depois, se tivermos, para os nossos filhos não fazemos isso, para os nossos filhos ligamos aos pediatras, nossos amigos, e perguntamos o que é que prescrevemos, pronto, mas não vamos ao médico de família que devíamos. Mas... Portanto, muitos portugueses não têm médico de família. Aqueles que têm, felizmente, conseguem essa Sim, primeira mas quando vão a uma linha. consulta de medicina Geral e familiar. sim, geral e familiar, os médicos provavelmente podem prescrever as Podem benzodiazepinas e antidepressivos. devem prescrever os fármacos que acharem necessários para tratar aquela doença em particular. Ou seja, aliás, isso é interessante também. Eu tenho alguma formação na área da gestão da saúde também e verifica-se que cada vez mais se utilizam indicadores para gerir Ok, as unidades de sim. saúde. Uma das coisas que se vê é quais são as doenças mais codificadas. E se tu olhares para o top 10 das doenças que os médicos de família codificam após os seus, ou seja, fazem consultas e no fim dizem esta pessoa tem esta doença, esta doença, esta doença e fica codificado no sistema. Lá está, deve ser ansiedade, O top 10 inclui sempre... burnout. Não, burnout não é uma doença, como eu já Exato, acho que já te sim. expliquei num outro Sim, sim, episódio sim, deste sim. podcast. Mas a depressão e a ansiedade estão sempre no top 10. Sempre. Portanto, se estão sempre no top 10, é normal que os médicos de família tenham que tratar dessas doenças. Agora, o que é importante dizer assim? Quando se trata uma doença do tipo depressão e ansiedade, nós temos os tratamentos incluem a intervenção farmacológica e a intervenção Pois psicoterapêutica. era isso que eu Isso te ia é verdade, dizer. claro. Agora, o que é que acontece? Quando a depressão é de um grau de gravidade moderada a grave, que, vamos ser honestos, é a maior parte das coisas que chegam aos cuidados de saúde, porque quando estamos a falar de questões ligeiras, as pessoas normalmente não Não procuram o procuram. médico, Sim. ou não procuram ninguém, ou procuram o psicólogo, Sim, as pessoas já vão no normalmente. limite. As pessoas para irem ao médico e aceitarem a ideia de fazer uma medicação é porque já estão num grau moderado a grave. E aí, de facto, está indicado o tratamento farmacológico. Portanto, o que o médico deve fazer é mesmo medicar. Agora, como é que vai medicar? Pode variar. E aí, tu dizes, os médicos prescrevem muitos ansiolíticos. Não sei responder essa pergunta com objetividade. Porquê? Porque nós sabemos que Portugal, de facto, é dos países onde mais se prescreve ansiolíticos. Mas também se sabe, por exemplo, ou que não é que mais prescreve, é um dos países do mundo onde mais se vende ansiolíticos. Sim. Mas, por exemplo, sabemos também que uma grande percentagem, agora não sei dizer de cor o número, de pessoas que tomam ansiolíticos, quando eu digo ansiolíticos estamos a falar de benzodiazepinas, fazem-no por recomendação de um familiar ou de um vizinho e fazem uma compra numa farmácia sem receita médica. Muitas pessoas que tomam benzodiazepinas tomam-no sem receita médica, que é um erro óbvio. Como é que elas fazem isso? Elas fazem isso porque lhes é Pronto, ok. dispensado na farmácia a receita, Mas depois tem que levar a receita mas não leva. e nunca leva. E nunca leva. Isso é frequente. Aliás, vou-te dar um exemplo. Há números disso? Não. Há números disso, há um relatório que foi publicado em 2023 ou 2024 sobre a percentagem de pessoas que tomam benzodiazepinas em Portugal que faz consumo sem receita médica. Isso existe, eu agora não sei dizer o número, Sim. mas é uma percentagem significativa. Mas é engraçado que isso também mostra o preconceito que as próprias instituições têm sobre os medicamentos. Por exemplo, para a PHDA, que é uma área que, como tu sabes, eu gosto muito. Aliás, já tivemos Sim. aqui um episódio só sobre o PHDA. Sim. Que ainda hoje me chegam pessoas a dizer que chegaram até mim porque ouviram esse podcast, que deve Ainda ter para bem. aí 2 ou 3 anos. Mas de facto foi muito impactante. A Ritalina, o Concerta, o Elevance, portanto o metilfenidato, a lisdexanfetamina, estamos a falar de nomes, primeiro falei nos nomes comerciais e depois estou a falar dos nomes das Sim. moléculas. Quando tu vais comprar esse medicamento à farmácia, parece que estás a traficar droga, porque pedem-te o teu nome, a tua morada, o teu código postal, o nome da pessoa que vai tomar o medicamento. Mas isso será porque há pessoas que usam Ritalina e isso Não. para Não é por consumo isso. Não é por recreativo? isso, não é por isso. Isto é uma influência histórica
do impacto que as anfetaminas tiveram na prescrição quando isto foi originalmente colocado no mercado. Ou seja, existe uma coisa que em Portugal nunca existiu, nunca teve disponível no mercado, que são as anfetaminas puras, que eram prescritas para a PHDA nos anos. Sim. Ainda hoje são prescritas, mas estão cada vez em menos uso pelo seu potencial de abuso e de uso abusivo e de dependência, que os fármacos disponíveis em Portugal não têm virtualmente esse potencial. E, portanto, quando se pôs no mercado o metilfenidato, em Portugal, a Ritalina ou Concerta, essas medidas de grande controle Passaram para aí. passaram para esses fármacos, embora esses fármacos não tenham esses riscos. Mas, portanto, isto quer dizer o quê? Tu vais à farmácia para comprar Concerta ou Ritalina ou Elvance e tens que fazer cadastro, praticamente. Quase que tens que dar o registro criminal. Quando vais comprar uma benzodiazepina qualquer, muitas vezes é-te vendida sem receita médica sequer. Quanto mais controle de venda. Portanto, isto para dizer o quê? As próprias instituições têm diferentes percepções sobre os diferentes fármacos, estás a perceber? E isso não faz sentido, porque, já agora vou dizer aqui uma coisa que pode parecer polémica, mas porque as benzodiazepinas têm, na verdade, um maior potencial de adição do que o metilfenidato, por exemplo, que é um medicamento para a PHDA. E, no entanto, o metilfenidato tens que deixar lá o cadastro. E quando tens uma benzodiazepina, isso Sim. não é necessário. Porquê? Porque esta questão da viciação ou da dependência dos medicamentos, que é um tema por si só. Porque, exato, é um tema por si só. Eu até te digo uma coisa. Nesse vídeo que tu puseste, eu fui ver os comentários. E tu tens comentários do género assim. Mas o vídeo do Observador, do médico. Sim, do Observador, tu partilhaste isso. Havia comentários de pessoas que diziam: não só causam dependência, como são prescritos de forma leviana até por médicos de clínica geral e a miúdos e miúdas. Benzodiazepinas causam habituação, disso tenho a certeza. Eles sabem, mas não podem revelar. Caso contrário, ninguém acede consumir e acaba o rendimento. Estás a ver? Portanto, eu acho piada essa coisa do não podem revelar. Isso mostra que são pessoas que... Isso, aliás, é uma realidade na internet e nas redes sociais, que é as pessoas comentam sem ouvir e sem ler. Porque Sim, o próprio... Porque tu falas a Eu dizer digo exatamente isso. Ou seja, no vídeo eu digo a única classe farmacológica mais propícia à dependência são as benzodiazepinas. E a senhora vai dizer: não, eles não querem revelar. Que foi exatamente o que eu acabei de revelar. Portanto, ou seja, portanto, como eu já expliquei, há muitos grupos farmacológicos na psiquiatria, porque depois às vezes é esta coisa, a medicação psiquiátrica, como se fosse tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa, portanto temos, basicamente os grandes grupos são os antidepressivos, os ansiolíticos, os antipsicóticos, os psicoestimulantes, que incluem os medicamentos para a PHDA, e depois os estabilizadores do humor. Pronto, são assim as 5 grandes grupos de fármacos psiquiátricos. Dentro de cada grupo há fármacos muito diferentes. Por exemplo, antidepressivos. Temos a sertralina, que é um inibidor de recaptação da serotonina. A venlafaxina, que é um inibidor da serotonina e da dopamina. E da noradrenalina. Temos o bupropion, que é da dopamina. Dentro dos antipsicóticos temos aqueles que bloqueiam os receptores de dopamina 2. Temos aqueles que ativam parcialmente os receptores de dopamina 2. Portanto, isto para dizer que dentro de cada grupo depois há montes de fármacos diferentes. Todos eles têm diferentes indicações, diferentes efeitos positivos e negativos e diferentes indicações farmacológicas para o tratamento. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que as benzodiazepinas, dentro destes grupos todos, são aquela que tem esse potencial de adição. Porquê? Porque atuam ao nível de um receptor, que é o receptor do GABA. O GABA, isto se calhar vai se tornar demasiado biológico agora, mas eu acho interessante. Eu também assim, acho. Toda a gente fala muito da dopamina e da serotonina, Mas não sabem. mas ninguém fala do GABA. O GABA é muito mais... O GABA é que é o culpado lixado. disto tudo. É, porque o GABA é assim, se tu fizeres um gráfico circular dos neurotransmissores que existem no teu cérebro, serotonina, dopamina, noradrenalina, é uma fatiazinha mínima do gráfico circular. E as grandes fatiazonas são o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, quer dizer que é aquele que ativa os neurónios, e o GABA, que é um neurotransmissor. GABA é uma sigla de gama butiril. Eu agora não me lembro do nome, Esse não mas é o tem, GABA. sim. E, portanto, o que tu tens é muito glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, e em segundo lugar, muito GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Portanto, isto é este balanço entre excitação neuronal e inibição neuronal. E os outros fazem ali um tuning. Sim. Dizem assim: olha, agora mexe um braço, agora vais fixar esta memória, agora vais sentir prazer com esta atividade. Mas tudo isto é uma orquestrazinha que vai, no fundo, orquestrar GABA e glutamato. O GABA é então um neurotransmissor inibitório. O que é que fazem as benzodiazepinas? Diminui o GABA. Não. Aumenta o GABA. Aumenta o GABA, claro. Por isso é que a Mas pessoa sim, acalma. é calma. Pois Sim. é. O que é que ele faz? Tá bem. Aquilo faz assim. Liga-se aos receptores. Mas aumenta o GABA e diminui o outro? Atenção, aquilo não aumenta mesmo o GABA. Não diminui o outro. Só mexe ao nível do GABA. O que é que faz? Mas depois isto é assim. Isto levaria a uma conversa muito longa, porque
as redes neuronais, as redes de neurónios no nosso sistema nervoso central interagem todas entre si. Isto quer dizer o quê? Se eu tiver um determinado neurónio, que é um neurónio de GABA, neurónio GABAérgico, o que é que acontece? Nesse neurónio há receptores, ou melhor, num neurónio há receptores do GABA. Sim. O Mas claro, GABA, isso atua sobre o GABA, mas obviamente vai influenciar tudo o claro, resto. porque se tu tiveres um neurónio que é um neurónio inibitório, vai inibir outro neurónio que é excitatório. Sim. Se tu aumentares o tónus, quer dizer, se aumentares a intensidade da inibição, vais inibir coisas que estão a fazer o contrário. Portanto, isto é muito sim. complexo no cérebro, como Sim. seria de esperar. Mas isto para dizer o quê? O receptor do GABA, que é aquilo que no teu neurónio, o neurotransmissor liga-se a ele e diz assim: ok, inibe este neurónio vai ficar inibido, não vai fazer a sua atividade com tanta intensidade. Quando se liga ao GABA, o que é que faz a benzodiazepina? Liga-se a esse mesmo receptor e facilita a atividade do GABA. Quer dizer que quando o GABA se liga, ele é mais potente. Ok. Se já a benzodiazepina faz isso. Outra substância que nós consumimos muito que E- faz isso é qual? Heroína. Não. O álcool. Mas heroína também. Não, mas a urina não é através do GABA, é através dos opioides, que são outros receptores. Ok. Isto é complexo. Ah, mas Mas é a mesma coisa. Inibe. é inibitório por outra via. Sim, mas não, ok. é diferente. O álcool também vai ao GABA? O álcool o que faz é precisamente também ligar-se ao mesmo receptor das benzodiazepinas e ativar os receptores GABA mais. Mas o álcool pode excitar. Pode a malta ficar tipo Olha, em então altas. ainda bem que eu expliquei isto que acabei de dizer. Porque o que acontece é assim: quando tu apanhas uma bedeira, o que fazes é. Tens Primeiro pessoas que apanhas uma ficam em bedeira, altas e tens as pessoas que ficam. mas até depende da quantidade de álcool e do Sim. tempo que passou. O que é que Sim. acontece? Quando tu bebes um bocadinho de álcool, tu aumentas alguns neurónios inibitórios e esses neurónios inibitórios vão retirar alguns freios do teu cérebro. Portanto, ou seja, eles inibem os travões. Ok. Estás a perceber? Ou seja, Sim. porque tu tens neurónios que te estão a dizer assim: Ou seja- comporta-te, estás numa sala cheia de gente, tu não faças figuras e tal. Metes lá álcool, aumentas um bocadinho a inibição e esses freios Ok, desaparecem. e as Mas quando benzodi- aumentas muito a inibição, o que é que acontece? Inibe tudo e a pessoa fica bêbada, Ok. E profundamente as bêbada e entra em coma. benzodiazepinas o que faz é exatamente aumentar a potência dessa molécula. Desta atividade de GABA, sim. Da atividade de Portanto, GABA. Ok, exatamente. estou a Agora, perceber. e, portanto, E, o que é que e isto as pessoas ficam fixe com ficam isso. fixes com isso, porém, qual é o problema disto? Tal como o álcool, as benzodiazepinas e todos os outros fármacos que atuam a este nível destes receptores podem causar dependência. Porquê? Porque tem uma característica que não acontece nem com os antidepressivos, nem com os antipsicóticos, nem com os outros que eu estive aqui a falar, que é, vão perdendo o efeito. Que é uma coisa que se chama tolerância fisiológica. Quer isto dizer que é preciso cada vez mais dose para obter o mesmo efeito. É por isso que tu, quando és alcoólico, tu não necessariamente, não quero pessoalizar, Sim. mas naquela fase da tua vida em que tu estavas a beber muitos ferraminhos, isso tinha a ver com o facto. Aliás, há aqui o alprazolam Sim. e o lorazepam Hum, são benzodiazepinas. são. Há aqui um comentário de uma pessoa que diz que estes dois são receitados para anos e com a habituação é preciso sempre aumentar a dosagem. Além disso, o uso de longo termo de benzodiazepinas quase pandémico causa disfunções cognitivas. Pronto, isso não é verdade. Já Se a pessoa que iniciou o tratamento com benzodiazepinas conseguir reduzir a dosagem original para metade, é um milagre. Em grande parte das vezes, as tentativas de desmame falham e pioram a ansiedade. Então isso tem muita informação, esse comentário. Alguma dela verdadeira, outra dela falsa. Só para acabar, o que Sim. acontece nos neurónios GABA? Isto está a ficar muito biológico, mas eu acho que isto é importante para perceber tudo isto. Pá, No fundo, isto sim, é aquilo sim, que eu, sim. eu, nos 5 minutos do Médico dos Malucos do Observador, não consigo explicar isto Sim. tudo. Porque isto é que está na base da dependência, que é o receptor do GABA e esses neurónios habituam-se ao álcool e habituam-se às Deixa de ter benzodiazepinas e efeito. vão perdendo o efeito. Portanto, é Sim. preciso cada vez mais dose para o mesmo efeito. E depois, quando tu retiras a dose, ficas em abstinência. Porque a pessoa está habituada, o cérebro está habituado a um certo grau de inibição e quando tu retiras a benzodiazepina ou quando tu retiras o álcool, o que é que acontece? Uma hiperativação. Por isso é que uma pessoa que é alcoólica e tu retiras de repente o álcool, que não o deves fazer assim, deves fazer Sim, de fica forma de médica. ressaca, fica aquela Claro, ressaca, fica tal como a heroína, tremor. que como tu dizes, atua noutra área, É. mas é a mesma coisa. Sim, não é? embora, e os sintomas são muito diferentes, porquê? Porque o álcool em particular é GABAérgico, portanto é no GABA que ele atua. Ao Sim. retirares aquela inibição do GABA, de repente tens a ativação, a pessoa fica nervosa, fica a tremer, fica com sintomas, até pode ter alucinações e tudo, de tanta Então, como atividade é que se cerebral faz, como é que se surge. faz como este rapaz diz aqui, esta pessoa, pronto, tu estás a dizer que não causam disfunções cognitivas, Então isso é outro tópico, que é assim. mas isso Então, já vamos falar, porque isso tem a ver com os efeitos secundários, vá. sim, mas posso Eh, falar das benzodiazepinas, Sim. portanto, só para explicar, as benzodiazepinas destes grupos todos são aqueles que podem causar dependência, mas para começar, elas só causam dependência se forem mal administradas, mal utilizadas. Porquê? Porque
As benzodiazepinas devem ser utilizadas, e está mais que recomendado em todas as guidelines, por períodos delimitados no tempo. Portanto, esta ideia de que esta pessoa tem de que as benzodiazepinas são prescritas ad eterno, isto não é verdade na maior parte dos casos. Claro que eu estou aqui a falar de regras gerais. Há doentes, em concreto, que pela gravidade do quadro clínico, pela doença em particular, podem ter que fazer benzodiazepinas a vida toda. Isso pode ter que acontecer. Portanto, isso não está necessariamente errado. Agora, não é verdade que Não é a todas as regra. pessoas tenham esta regra. A regra é usar a benzodiazepina numa determinada dose em esquema, ou seja, a pessoa sabe exatamente a que horas vai tomar e quantas vai tomar, num período de tempo que deve ir entre as 8 e as 12 semanas, incluindo a fase da descontinuação do próprio desmame. Portanto, tudo o que for além disto aumenta o risco de dependência. Aumenta o risco, não quer dizer que a dependência ocorra, E também, atenção. eu estava aqui a pensar, também deve depois envolver aqui muitas coisas que é, imagina, a pessoa faz esse protocolo e a própria pessoa, através de amigos, pode ter, ir buscar Sim. benzodiazepinas, a buscar exatamente a mesma medicação, é porque acha que o desmame não está a funcionar ou que continua a precisar. Ou seja, quando há pessoas que se calhar tomam ao longo dos anos Sim. porque elas próprias, sem a recomendação do médico, o fazem. Eu vou dizer, há duas formas para isso acontecer. Uma delas há uma forma de prescrever que era muito popular e que felizmente é cada vez menos popular e com a qual eu não concordo muito, embora às vezes também seja necessária, que é a medicação SOS. Ou seja, não é a medicação em geral, é a Sim, benzodiazepina SOS. Ou seja, o porque alprazolam, o isso lorazepam, é que é preciso uma SOS, grande consciência da é parte porque o que do do doente. doente. Do E doente. portanto, quando o SOS implica a pessoa saber exatamente o que é que está a fazer, porque senão o que se corre o risco é que em momentos de maior ansiedade na vida da pessoa, a pessoa naturalmente vai querer um SOS ou vai aumentar a dose. Eu tenho o Sedoxil, Sim, também foi passado como SOS e é uma coisa mais tranquila, não é? sim. Mas, por exemplo, ainda no outro dia eu estava a falar exatamente disso. Eu não tomo, mal me sinto ansioso ou vou ter um trabalho e penso, ai, vou ter que tomar. Ok, deixa-me cá ver como é que eu vou conseguir gerir isto. Vou entrar em palco. Hoje estou capaz de suportar esta ansiedade e fazer o que tenho a Certo. fazer, ou estou mais cansado. O que é que Ok, acontece aí? hoje vou tomar. Tomo. Mas a maior parte das vezes eu tento não tomar e Sim. gerir eu a situação. Mas é até engraçado que tu digas isso de entrar em palco, porque tu às vezes, se for preciso, tomas para ir fazer um desempenho cognitivo. Isso só mostra que o desempenho cognitivo não necessariamente piora, já te vou explicar. O meu piora, mas é naturalmente. Naturalmente, com o tempo, com a idade, com a vida. Não Mas, parvo isso. portanto, ou seja, isto para dizer que tu deves realmente fazer uma prescrição de benzodiazepina num período de tempo limitado no tempo, incluindo a fase de desmame. O SOS deve ser uma coisa muito pontual e deve ser uma coisa mais rara em termos de prescrição, não deve ser a regra deve ser o esquema. Porquê? Porque no fundo este SOS o que vai fazer muitas vezes é substituir o evitamento. Ou seja, uma pessoa que tem uma ansiedade, por exemplo, não quer ir a centros comerciais porque sente que está desprotegido no centro comercial. O evitamento e vai substituir o trabalho de exposição que deve ser Ora feito bem. com a Era psicoterapia. exatamente aí que eu queria chegar. Isto vir ao teu O podcast colega, já nem preciso, colega, porque tu já dizes metade do que eu vou dizer. É isso mesmo. Ou seja, um SOS não deve existir, porque o que deve existir é fazer a exposição com psicoterapia para garantir que a pessoa consegue tolerar cada vez melhor o estímulo que lhe gerou ansiedade. Pronto, mas isto é tudo regras gerais e que claro. haverá pessoas que estão a ouvir e dizem assim: "Olha, mas eu não aguento mesmo, eu tenho que fazer." Claro, também é legítimo, Mas mas isso lá está, mas isso é sempre trabalhado, por isso esse claro. acompanhamento da psicoterapia, porque Portanto, o que eu queria, no fundo, salientar aqui é que, mesmo esse grupo de fármacos, que é um grupo de fármacos que pode causar mais dependência de facto, mas também é importante dizer assim: tu falaste do Sedoxil, há o Alprazolam, há outros. Dentro do grupo há diferentes marcas, diferentes moléculas e elas também têm características diferentes em termos da duração da ação, do efeito sedativo, etc. E isso vai impactar qual é a benzodiazepina mais indicada para cada pessoa e para cada hum, caso. Mas é importante perceber, e isto agora falo contra estes comentários que aparecem nas redes sociais frequentemente, que é as pessoas têm é que aguentar e não sei o quê. Isso muitas vezes é desconhecimento absoluto e inexperiência, porque eu que vejo pessoas a sofrer muito com ansiedade, por exemplo, percebo e sei sim. que é completamente não ético, antiético, antideontológico dispor de uma ferramenta terapêutica que vai poder tratar aquele sintoma e não o fazer. Ou seja, mesmo que eu tenha um plano que é fazer psicoterapia, iniciar um antidepressivo para o tratamento a longo prazo e depois fazer o desmame do antidepressivo, mesmo que eu tenha esse plano todo, eu não me posso inibir de prescrever uma benzodiazepina naquela fase inicial para aliviar o sofrimento da pessoa, que é muitas vezes muito intenso. Só quem nunca Sim. teve ansiedade patológica é que acha que isto é tudo muito normal e que com um passeio pela terra isso vai passar. Isto leva aqui a outra questão, que é exatamente a história dos efeitos secundários, Uhum. porque o que impede muitas vezes as pessoas de procurar ajuda são os efeitos secundários. E há muita gente, que eu também já apanhei muitos comentários, que diz que os próprios médicos não falam sobre os efeitos secundários. Pronto, isso eu não posso falar pelos médicos todos, não é? Eu
tenho a convicção que uma grande parte dos médicos e os médicos com quem eu costumo trabalhar e com quem eu costumo discutir os assuntos, por natureza, já discutem os efeitos adversos com o doente. E acho que também é uma tendência cada vez maior. Porquê? Porque a decisão de prescrição é uma decisão partilhada com o próprio doente. Ou seja, eu faço uma recomendação, e muitas vezes na minha consulta, primeiro faço a história clínica, apuro o que é que se passa. Digo-lhe, olha, o que eu acho que você tem é isto, e o meu plano é este. E no fim de explicar o plano todo, digo assim, concorda? Não é? A pessoa Pá, tem que é assim, eu concordar. vou ser sincero, eu já tive 2 psiquiatras, ou 3, já não me lembro, mas em todos os casos eu senti isso. E em última análise, se eles não me A falavam, pessoa pergunta. eu pergunto. Exato, é isso. Que efeitos secundários é que isto me pode Mas dar? Raminhos, mas Os isto, mais. sim, só que tu já estás a falar de uma posição, tu já estás algumas fases à frente neste processo que é ir ao psiquiatra, porque se tu ouvires Pois, a maior parte das pessoas da se calhar população ou os aceitam. comentários, só ir ao psiquiatra já é um problema. Só ir ao Sim. psiquiatra, aceitar ir ao psiquiatra, quanto mais estar ali a discutir efeitos adversos com o psiquiatra. O psiquiatra é maluco também, é o médico dos malucos, é tudo gente maluca, vou para lá fazer o quê? Portanto, agora, de facto, os efeitos adversos existem, mas também existem em todas as classes terapêuticas do mundo e de todas as áreas médicas. Todos os medicamentos têm efeitos secundários. Isto depois, já agora podia-nos levar a outra discussão, que eu não sei se tu queres discutir, se quiseres depois voltas à cara com esse tópico, que é medicamentos versus substâncias naturais, Sim, sim, que é sim. um tópico Olha, muito... sim, porque eu ainda este fim de semana estive numa palestra e estava lá um rapaz que colocou uma questão, hum, e depois estivemos a falar sobre isso tranquilamente, porque ele estava a dizer qual era a minha opinião sobre pessoas que tomam cannabis ou fumam erva, que não há não há mortes relacionadas com o consumo de marijuana e não sei o Isso é quê. falso, para começar. Pronto, foi o que eu lhe disse na altura, foi, olha, eu não parece que seja assim, não tenho aqui nenhum estudo, mas certamente já deve ter acontecido. Eu até te posso dizer que conheço pessoas que tiveram surtos psicóticos e Ora, ficaram com já vamos falar disso. esquizofrenia por Certo. consumo de cannabis. E ele estava a dizer, se uma pessoa fuma erva ou toma cannabis e está bem com isso, e não há mortes relacionadas com cannabis, enquanto com medicamentos há até casos de suicídio e há possibilidade de suicídio e há pessoas que morrem de efeitos Bem, mas secundários e não sei mais o quê. pronto, isso é uma pergunta que é uma grande baralhação. Essa pessoa está muito confusa. Não, Eu vou tentar era uma pessoa esclarecer. nova, era um rapaz novo. Eu Portanto, eu se- presumo Não, mas é que. que isso que tu acabaste, essa pergunta que tu acabaste de fazer é uma pergunta que tem muita informação nela, que espalha muitos dos Aliás, preconceitos desculpa, que há. se ele estiver a ver e a ouvir, obrigado pela pergunta, porque Claro, na altura foi importante e para acho que. discutir isto. Sim, sim. Mas isso é importante porque essa pergunta, esse conteúdo que tu acabaste de expor, tem aí vários mitos dentro e vários preconceitos que as pessoas têm. E então, o primeiro deles seria. Portanto, reparem que isto tudo começou porque eu ia falar de efeitos adversos da medicação. E vou falar, já vou falar. Sim, sim. Mas as pessoas têm, primeiro que tudo, esta ideia que é falsa, de que temos uma substância que é um medicamento, que é uma substância química, versus uma substância natural. Ora, químicas são todas as substâncias, Nós as somos naturais química. e as produzidas artificialmente, Sim. certo? Ou seja, portanto, aliás, tanto um medicamento, e agora estamos a falar especificamente de medicamentos psiquiátricos, psicofármacos, que atuam ao nível do cérebro, eles só atuam lá porque há lá receptores nos neurónios aos quais os fármacos se ligam e fazem os seus efeitos. Sim. O mesmo se diz das substâncias naturais. O hipericão, a erva de São João, a cannabis, tudo aquilo que se fuma, que se bebe em chás, tudo isso que se ingere, se tiver efeitos no cérebro, é porque as substâncias químicas que estão presentes naquela substância natural, mas que tem produtos químicos lá, vai atuar ao nível desses receptores. É o caso da cannabis, do chá de erva de São João e outras coisas que são utilizadas no âmbito da saúde mental. Portanto, uma primeira coisa é dizer que todas as substâncias são químicas. Algumas são fármacos e outras não são. Porquê? Porque, nesse aspecto, as pessoas têm, pelos vistos, muita confiança nas substâncias naturais e muito pouca confiança nas substâncias farmacológicas, porque alguém as convenceu nos anos 90 de que a Big Pharma só pretendia ganhar dinheiro e que, portanto, inventava doenças e inventava fármacos para essas doenças e Isso então não é verdade? Não, isso não é verdade de todo. As Como é que doenças, sabes? olha, por vários motivos, as doenças mentais têm, têm um substrato biológico, neuroimagiológico nos exames de imagem, na própria doença física que geram, inflamação, Ou seja, há provas. há muitas provas de que as doenças mentais existem e de quais são as doenças mentais, incluindo a própria PHDA, que também agora há um bocado a ideia de que a PHDA não Toda é a uma gente doença, sim. ou toda a gente tem, portanto, se toda a gente tem, não é uma doença. Exato. Mas é mentira, existe uma doença e está bem documentada. Mas só para voltar ao tópico das substâncias, as pessoas confiam nas naturais porque a natureza é que as produziu e
as químicas são o call de químicas, portanto, e os medicamentos não, porque é a indústria que as produz. Só que a questão é que, na verdade, as substâncias que são medicamentos são, na verdade, muito mais seguras do que as substâncias naturais, precisamente porque são controladas. E, portanto, para serem introduzidas no mercado, têm que passar por montes de fases de testes, primeiro pré-clínicos e depois clínicos, para garantir que o seu perfil de segurança é suficiente para que elas sejam introduzidas no mercado. Aliás, eu nessa palestra o que eu disse, o que eu partilhei lá com as pessoas foi exatamente isso. É que a grande diferença é que, por exemplo, em relação à cannabis, tu estás a fumar uma quantidade de erva que vem no cu de alguém que não sabes a quantidade de THC que tem, não sabes a quantidade que estás a Claro, meter. mas isso é verdade para todas as substâncias. Mas aí Sim, já- e mas não tens controle nenhum Ok, versus o... mas fazendo advogado do diabo, eu também posso fazer argumentos contra isso. Posso dizer assim, está Sim. bem, mas então nesse caso tem que se legalizar a cannabis, que é para a cannabis estar a ser produzida de forma controlada para garantir o que é que lá está. Ok, Isso não seria mal pensado, não- acho eu. por essa via não seria mal pensado, embora eu acho que eu não sei o que é que vai acontecer. Há uma tendência mundial de legalização da cannabis recreativa, caso não tenhas ainda percebido. E isso tem efeitos positivos e efeitos negativos. Efeitos positivos, eu acho que nós temos que debater as coisas nesta base. Quais são os efeitos positivos e os negativos de tudo aquilo que nós estamos a fazer. Das Sim. decisões políticas na saúde mental, das decisões políticas na terapêutica farmacológica. Portanto, e já posso falar já da cannabis, se quiseres. A cannabis, pronto, já que estamos a falar de substâncias químicas, porque a cannabis são substâncias químicas, quando fumas, o que estás a inalar é THC, CBD e outras substâncias. Um dos fatores, e elas têm também, tal como os medicamentos, riscos e benefícios. Agora, a questão é que as pessoas normalmente eliminam completamente os riscos quando elas são naturais, porque acham que por serem naturais os riscos não Não existem ou são existem. menores. E não são. No caso da cannabis em particular, dependendo da taxa de THC, daquilo que estiveres a consumir, o risco de teres, por exemplo, uma psicose é elevadíssimo. Por exemplo, há meta-análises que mostram um aumento de risco de cerca de 700% de ter um primeiro episódio psicótico quando se fuma cannabis regularmente, de uma taxa de THC superior a 10%. E tu agora vês aí nos mercados, uns mais regulados e outros menos, THCs acima de 30%, que são cannabis muito potentes. Hoje em dia, a cannabis de alta potência é que domina o mercado da cannabis recreativa fora de Portugal, porque em Portugal não existe esse mercado por enquanto. Agora, efeitos negativos. Portanto, efeitos positivos da legalização. Controlar isto tudo. Isto está tudo muito bem controlado. A gente sabe exatamente o que é que está disponível. Efeitos negativos. E é o efeito que se está principalmente a ver ao nível mundial nos sítios onde a cannabis recreativa é legalizada. A diminuição da percepção de risco da cannabis. Se tu olhas para um gráfico Ok. em questionários em que perguntas às populações esta droga, esta substância tem efeitos negativos, qual é o seu risco? A percepção de risco sobre a heroína, a cocaína, sei lá, É esse e tipo, é outras, elevado, está mas está cannabis... sempre a subir, está sempre a Sim. subir. A da cannabis tem vindo a descer, a descer, a descer. Portanto, a percepção que as pessoas têm do risco da cannabis é cada vez menor e isso a mim preocupa-me, porque o risco é grande. Claro, dependendo da população que estiver a consumir e dependendo do que é que estiver a ser consumido. Mas a população que predominantemente vai experimentar são os jovens. E os jovens são uma população de grande risco, porque o cérebro jovem está em desenvolvimento e o consumo de cannabis, sobretudo cannabis acima de 10% de THC, numa população jovem aumenta muito o risco de psicose e de outros outcomes negativos em termos de saúde mental. Portanto, isto para dizer o quê? Se alguma vez a cannabis recreativa for legalizada em Portugal, sabemos necessariamente que a percepção de risco vai diminuir e, número 2, que o consumo vai aumentar, porque isso é o que está a acontecer em todo o mundo. O consumo aumenta quando tu legalizas, o que é lógico, não é verdade? Sim. Portanto, se aumentas o consumo, diminuis a percepção de risco, que são coisas que estão, aliás, associadas, vais expor uma fatia maior da população aos riscos que É muito existem. aquela lógica. Se é legal, é porque está ok. É isso mesmo, isso mesmo. E o que acontece é que não está sempre ok, porque, sobretudo na população mais jovem, a exposição àquilo, sobretudo numa dose de THC superior a 10%, é de grande risco. Portanto, isto só para te explicar que substâncias químicas são todas. Algumas são naturais, como é o que está presente na cannabis, outras são produzidas artificialmente em laboratório, que é aquilo que depois dá origem aos medicamentos. Todas elas têm efeitos positivos e negativos. Eu posso dizer sem dúvida que aquelas que são artificialmente produzidas e comercializadas são muito mais controladas e nós sabemos exatamente aquilo que está ali. E para que as moléculas da indústria farmacêutica cheguem ao mercado, o risco tem que ser muito baixo em comparação com os benefícios. Ao contrário de uma substância natural, que não, Sim. obviamente a natureza não foi perguntar ao Infarmed se podia pôr mais THC na planta ou menos THC. Sim. Agora, pronto, isto só para explicar esta diferença entre substâncias químicas e físicas, que não sei o que é que as pessoas... Pronto, isto é este mito de que o químico é artificial e o O natural não é. natural é É que é tudo bom. químico, Sim.
Todas as substâncias são químicas, todas elas atuam no cérebro, nos mesmos receptores, o cérebro é o mesmo e elas vão lá atuar. E depois há riscos e benefícios. Agora, depois o que é que acontece? Como as pessoas subvalorizam os riscos das substâncias naturais, sobrevalorizam também os benefícios. E há muita gente, por exemplo, a fumar cannabis ou outras coisas para tratar a ansiedade, mas quando nós vamos ver os estudos, na verdade, o consumo de cannabis a longo prazo até piora a ansiedade. Estou só a dar um exemplo. Sim. Sim. Quanto a efeitos adversos dos medicamentos propriamente ditos, podemos começar pelas benzodiazepinas e depois avançamos para os outros, para não estarmos só a Sim. falar de benzodiazepinas, digo eu. Ah, os grandes efeitos secundários que estavam associados às benzodiazepinas são a dependência, já expliquei, pode acontecer, tem que ser mitigada, devemos estar atentos a isso, e os efeitos cognitivos a longo prazo, que era, havia o risco, este mito de que causava demência, certo? Hoje em dia, sabe-se que isto não é verdade. Todos os estudos já demonstraram que as benzodiazepinas não causam demência. O que parece ter acontecido nesses estudos em que se apontava um risco maior de demência em pessoas que consumiam mais benzodiazepinas, estava relacionado com o facto de que pessoas que consumiam muitas benzodiazepinas ao longo da sua vida eram pessoas com níveis muito elevados de ansiedade e depressão. E a ansiedade e a depressão são doenças que são neurotóxicas. Quer dizer que tu, se viveres Ok. toda a vida com uma depressão e uma ansiedade maltratadas, vais ter morte de neurónios. Porque essas doenças destroem o cérebro, digamos assim, Sim. lentamente e progressivamente. Portanto, ter depressão e ansiedade é um fator de risco para ter Portanto, demência na disseste que são idade. os causadores da demência. Sim, portanto, aquilo que parece a evidência apontar é que quem ao longo do tempo consumiu mais benzodiazepinas, sobretudo se não fez outro tratamento, se não tratou com o antidepressivo, com a psicoterapia, se só fez as benzodiazepinas, não tratou aquilo e é um marcador, é como se dizer assim, ok, isto é uma bandeira que demonstra que ele tinha lá na base uma doença Sim. que está a aumentar o seu risco de demência. Pronto. Sim. Porque depois existem os efeitos cognitivos a curto prazo, que também é outra questão, que é, dependendo da benzodiazepina, tu podes ter mais ou menos efeitos cognitivos, porque há benzodiazepinas mais sedativas e outras menos sedativas. E, portanto, isto quer dizer o quê? Que tu podes tomar uma benzodiazepina e ficar com efeito cognitivo naquele momento em que estás a tomar, ficas sonolento ou ficas tonto, etc., confuso, mas noutras benzodiazepinas isso pode não acontecer, portanto, isso depende de Mas fármaco a a pessoa tem fármaco. que fazer, ou seja, a pessoa com o seu médico, não é, tem que Claro, o fazer médico essa gestão. claro, é evidente. Eu acho que cada vez mais, pronto, eu acho que os médicos estão muito disponíveis para isso, creio eu. Tens que pesar, tens que E perceber os benefícios que aquilo te vai trazer em relação aos efeitos diversos efeitos secundários. adversos, sim. Por exemplo, eu em relação à sertralina, sempre que tomo, e voltei a tomar há pouco tempo, eu já sei o que é que me vai acontecer, que É é o quê? ansiedade, aumenta-me a ansiedade nas primeiras Verdade, numa fase semanas. inicial? Pá, e tipo, a ansiedade aparece do nada. Eu estou e de repente mãos a suar Certo, e eu percebo, ok, isto é medicação. Diminuição da libido também, certo. na fase inicial. Pá, se eu gosto disto, claro que não. Pá, mas eu Mas tenho. pesando os custos e os benefícios, achas preferível? Claro. A questão é, já que falaste dos antidepressivos, acho que é uma classe importante de falar. Porque os Pá, e antidepressivos, noto, e ainda há pouco tempo, lembras-te, deu uma reportagem na TVI com lembro-me. pessoas que infelizmente tiveram efeitos secundários mais agravados em relação até à sertralina, acho eu que foi exatamente esta questão da libido, que uma dormência, que não sentem as coisas da mesma maneira, Certo. etc. E a reportagem passa a ideia Que é pá, generalizado aquilo. eu vi aquilo e pensei, fiquei com. Compadecido com as pessoas? Exatamente, porque acredito naquilo que elas estão a dizer e que é complicado, mas, por exemplo, eu conheço uma data de pessoas que tomam sertralina e que não aconteceu nada disso. E eu vivi a questão da diminuição da libido, mas felizmente é algo que eu consigo gerir, Certo. não é? Falaste de sertralina, acho que podíamos falar dos antidepressivos de maneira geral. Sim. Existem os antidepressivos, sendo uma das classes mais prescritas e uma das classes mais administradas, acho que é importante que as pessoas percebam que também têm efeitos adversos. Os efeitos adversos, tu falaste dos principais, provavelmente. Além desse, eu acrescentaria se calhar diarreias e Não, não. náuseas. Diarreia não, mas ao contrário. Alteração transicional, no fundo. Sim. Sim. Portanto, há muitas vezes, depois depende dos antidepressivos. Antidepressivos relacionados mais com a serotonina, muitas vezes dão estes efeitos. Diminuição da libido, ou até mesmo de atraso no orgasmo, demorar mais tempo a atingir Sim, o sim, sim. orgasmo, Isso não que é às vezes, mau. é isso que eu ia dizer, às vezes é uma vantagem, outras vezes é uma desvantagem. Pá, depende. Depois percebo, Porque às chega vezes, ali uma altura, parece que estou a fazer fogo, como é na encher pré-história. chouriços. Bem, mas então, vamos aqui recentrar o diálogo. Neste aspecto, tudo do ponto de vista dos fármacos psiquiátricos tem que ser uma análise de custo-benefício. E Sim. uma pessoa que está gravemente deprimida tem que fazer terapêutica antidepressiva. Quer dizer, esse é o tratamento que vai retirar a pessoa daquele estado em que se encontra. E
é normal, para já, dizer que os antidepressivos têm efeitos secundários, sobretudo numa fase inicial do tratamento, e depois eles Sim. são mitigados. Durante o tratamento há outros que subsistem. Por exemplo, a diminuição da libido em algumas pessoas permanece. Ou Sim, o orgasmo mais demorado em algumas pessoas permanece. sim. Ou outra coisa que tu disseste aí, tipo, não sentir as emoções com a mesma intensidade. Alguns antidepressivos têm isso mais A do que outros. sertralina também me faz um bocadinho isso, mas eu acho Sim. que deve estar associado também à questão da libido. Não, tem a ver também com a própria parte emocional. Sim, É um efeito secundário que se chama aplanamento emocional ou aplanamento afetivo, que é uma coisa que acontece, mas também, para já, dizer que estes efeitos adversos são todos eles reversíveis. Portanto, quando se retira os antidepressivos, os efeitos adversos desaparecem. e não sei até que ponto E é depois, temporário. não, depende Eh, das pessoas e depende sim, do fármaco. Por isso é que eu te queria dizer. Isto tem que ser tudo discutido com o médico. O médico pode usar um primeiro antidepressivo e o doente deve relatar, para já, o médico deve avisar ao doente quais são os efeitos adversos mais prováveis para cada fármaco em particular. E eles variam, não é? Por exemplo, há um fármaco mais recente relacionado com a serotonina que tem muito menos efeitos sexuais, mas, por exemplo, dá muito mais enjoos. Isso deve ser explicado, porque a pessoa se não fica tão enjoada que não consegue tomar mais. Pronto. Ou seja, é importante perceber que cada fármaco tem o seu perfil de efeitos adversos. Normalmente, no caso dos antidepressivos, esses efeitos adversos são sobretudo ao início do tratamento e depois melhoram. A maior parte deles desaparece. Alguns não desaparecem. O que fazer com isso? A pessoa tolera? Não tolera. Sabendo a pessoa, por exemplo, que tem uma depressão e que vai ter que fazer aquele fármaco durante um ano, este efeito adverso, eu prefiro tolerá-lo porque eu estou a sentir-me bem e estou-me a dar bem e acho que vou ficar bem assim e depois retiro o medicamento e volto à minha vida, ou isto é muito chato para eu tolerar isto durante um ano. Então, se for muito chato, faz um switch e troca-se para outro antidepressivo. Portanto, mas é isso, as pessoas têm que é comunicar. isso, é neste diálogo com o Porque há muitas médico. pessoas que também vão a uma ou duas consultas e depois desaparecem. Ou Até não? muito, Acontece muito isso. muito, acontece bastante. Não digo muito, mas é suficientemente frequente E, para se não, dizer que é um fenómeno. e tu vais atrás das pessoas ou não podes ir atrás das pessoas? No Não, sentido, mandar um mail à pessoa, olha, você n- tem que vir cá. não, na grande maioria das vezes não faz sentido fazer isso, porque a maior parte das pessoas está consciente do seu problema e foi explicado o plano terapêutico e se não foi mais, ou porque não empatizou comigo, que é uma coisa que pode Pois também acontecer, pode acontecer, é ou verdade que porque se sim. deu mal com os efeitos adversos Mas aí devia ter comunicado. mas muitas vezes as pessoas pensam, não vou lá para quê? Ele vai-me dar outro medicamento que vai voltar a fazer o mesmo efeito adverso, é melhor não ir. Portanto, há vários fatores Que é pelos quais as errado. pessoas podem. É errado, porque um antidepressivo pode ter efeitos e o seguinte não ter efeitos nenhuns, adversos. Portanto, mas isso há várias causas para as pessoas e é normal. Todos os médicos muitas vezes têm doentes que vão e que depois não continuam o tratamento. Isso é legítimo. Só seria legítimo eu ir atrás das pessoas, se é que posso dizer as coisas nesses termos, quando se trata de uma doença que retira a consciência de que a pessoa precisa de tratamento, Ou, como por colo- exemplo ou uma colo- psicose. ou coloca a pessoa em risco de alguma maneira. Isso, portanto, aí, para já, devo dizer que eu, na maior parte dos casos, trabalho em equipa com os psicólogos com quem trabalho. Portanto, Sim. eu trabalho numa clínica onde há uma equipa vasta de psicólogos excelentes e eu trabalho sempre em coordenação com os psicólogos. Portanto, eu e os psicólogos estamos sempre em contacto e, portanto, há ali sempre dois pontos de informação que vai sendo comunicada entre nós para melhorar o projeto terapêutico, claro. Mas, vamos supor que é um doente com uma psicose que não tem qualquer consciência da doença, da necessidade de tratamento e que eu acho que aquilo pode ter um desfecho negativo, pois aí vou ter que, não digo ir atrás do doente, mas contactar a família, perceber o que é que se passou, será que a pessoa continua a fazer o tratamento ou não, é acompanhado por outro médico, ótimo, então está a ser acompanhado. Agora, se eu verificar que a pessoa não tem nenhuma consciência da doença, como é o caso das psicoses, da esquizofrenia, por exemplo, e precisa mesmo de ser tratado para o seu próprio bem, aí devo fazer algum contacto no sentido de recuperar esse acompanhamento. Também devo dizer que depois há ferramentas legais, isto já não tem nada a ver com a medicação própria, quer dizer, tem algo boas a ver com a medicação, porque tínhamos a falar sobretudo aqui das doenças mentais comuns, depressão, ansiedade, Sim, por aí mas fora, mas aquelas. depois a psicose, a esquizofrenia, por exemplo, é uma doença que retira a consciência da doença, portanto a pessoa tem a doença e não percebe que tem, logo não percebe a vantagem de fazer medicação. E nós estamos, no fundo, a dar uma medicação que, mais uma vez, tem muito mais efeitos terapêuticos do que efeitos maléficos, mas as pessoas, como não reconhecem que têm uma doença, só vão ver os efeitos negativos, não é? Se eles não estavam doentes, estão a fazer um Sim. medicamento e agora têm efeitos adversos, isto só tem efeitos adversos. O que eu retiro daqui é efeitos adversos. E aí, dependendo da doença que se trata, nós temos que fazer muito trabalho de psicoeducação, explicar porque é que a pessoa deve tomar um medicamento, tentar aumentar a consciência para a doença, mas em casos graves, e isto acontece sobretudo no SNS, há doentes que são, através da lei de saúde mental, que também é uma coisa que se calhar até já se falou aqui neste programa, não faço Não ideia. sei, não me lembro. Pronto, mas a lei de saúde mental é um mecanismo legal para Para proteger as pessoas que estão de doentes e que forma, não compreendem, ok, sim, exato. e que De devem forma fazer legal, tu tratamento. podes agir e obrigar a. Sim,
Não Sim, é bem obrigar é. obrigar. Sim, mas chama-se isso de tratamento involuntário, que é a lei de saúde mental prevê que doentes com uma doença grave, tem que ser uma doença grave, com consequências potenciais graves, que não tenham consciência dessa doença e não aceitem o seu tratamento, sejam levados a realizar o seu tratamento de forma involuntária, mas devo dizer, a maior parte das pessoas que fazem esse tratamento, ao fim de um tempo, estão a reconhecer a vantagem e dizem, realmente tinham razão, era suposto isto porque eu realmente agora estou melhor e já não tenho o Napoleão a falar É, comigo, por exemplo. sim, mas isso é isso. Eu acho que há uma coisa importante que nesta história da medicação, que é as pessoas estão sempre no controle. Não é? Na realidade, a pessoa, na maior parte dos casos mais comuns, a pessoa está no controle. Ou seja, eu estou a tomar algo, se eu sinto que aquilo está a ter efeitos adversos mais do que eu Eu posso esperava, pará-lo, não é? e não é só parar. Eu antes de parar, falo com o meu Eu médico. devo falar com o meu médico, Mando mas como a maior parte mail. das pessoas não vai falar com o médico, o que eu queria deixar aqui como recomendação é a maior parte dos fármacos têm efeitos adversos nas primeiras 2, 3 semanas que depois desaparecem. Portanto, não parem o medicamento antes das 3 semanas, pelo menos, porque senão não vão dar a oportunidade dos efeitos positivos aparecerem. Sim, Só estão a avaliar o fármaco pelos seus efeitos negativos, sendo que a maior parte desses efeitos negativos vai desaparecer com o tempo e os efeitos positivos não chegam a aparecer porque a pessoa, entanto, parou o medicamento. Estás a perceber? Isto é sim, sim, válido tanto sim. para antipsicóticos como para antidepressivos. E curiosamente, estavas a falar dos efeitos da sertralina e estavas a falar esse das emoções. Isso, curiosamente, a mim fez-me ter uma obsessão em relação a isso. Que é, e se eu, ou melhor, eu ainda não tinha tido isso, mas quando fui voltar a tomar, alguém falou disso. E eu pensei, e se eu ficar sem emoções? Certo? Isto é uma obsessão, na realidade. É, mas as pessoas. Ou tipo, e se eu deixar de tomar e nunca mais tiver emoções? Claro, mas isso não acontece. Mas a realidade é. Isso nem é preciso ser. Tu tens uma tendência, como toda a gente sabe, para pensamentos obsessivos. Mas há pessoas que não têm uma tendência obsessiva, mas têm medo. Têm medo Pois, de ter um efeito secundário. E isso é legítimo. Por isso é que é tão importante dar informação sobre os medicamentos, as pessoas perceberem que há milhares de medicamentos diferentes. Dentro de cada grupo de medicamentos há muitos. Todos eles têm efeitos secundários diferentes. Agora, eu também tenho consciência de que a população tem uma percepção de risco de efeitos adversos em medicamentos psiquiátricos muito superior à real. Ou seja, os efeitos medicamentosos, os medicamentos psiquiátricos têm muito menos efeitos adversos do que as pessoas pensam. Porquê? Porque, explico-te isto em dois segundos. sim. Quando os primeiros fármacos psiquiátricos que apareceram, que foi nos anos 60 do século passado, tinham muitos efeitos adversos. Eram os fármacos tinham acabado de ser Opa, pois, conhecidos. sim. E E a sedavam, medicina não era aumentavam o nada do que é peso, hoje. a pessoa babava-se, a pessoa tinha músculos tortos. Isso era verdade. Nessa altura, a cultura popular absorveu esta imagem das pessoas com doença mental. Olha, é o maluquinho que está todo torto a babar-se, não sei o quê. Os filmes mantêm esse preconceito. E, portanto, ficou gravado na cultura popular os fármacos psiquiátricos têm muitos efeitos adversos. Ora, os fármacos psiquiátricos a partir dos anos 90 início dos anos 2000 foram completamente revolucionados do ponto de vista de efeitos adversos. Portanto, os fármacos de hoje, a grande maioria dos fármacos utilizados têm muito poucos efeitos adversos e Sim. são fáceis de mitigar. E é aquela história que tu já disseste aqui, também a cultura, não só a cultura popular, mas a televisão, o cinema também ajudou bastante a passar esse mito de, não é, que tu vês sempre os gajos nos hospitais dos malucos e sempre estão todos a É babarem-se e muito depois mau. aquelas injeções assim, E não é só as injeções, olha, por exemplo, lembro-me de uma novela que dava aqui há um tempo em que havia uma médica psiquiatra que era a Paula Lobo Antunes, estás a ver? Que ainda por cima tem responsabilidades acrescidas atendendo ao seu histórico familiar. A Paula Lobo Antunes fazia de psiquiatra, claro, ela estava a fazer o seu trabalho como atriz e fazia aquilo que estava escrito no texto. Mas ela era uma psiquiatra e era a vilã da novela. E o que é que ela fazia quando as pessoas, os inimigos dela se portavam mal? Eletrochoques. Portanto, o eletrochoque, ou em termos técnicos, eletroconvulsivoterapia, que é um tratamento super, hiper seguro em psiquiatria. Aliás, há um episódio aqui que tu não deves ainda ter visto, mas que foi gravado na Fundação Não, Champalimaud, não ouvi, mas no já Congresso, ouvi falar sobre ele. no Congresso, e que fala exatamente isto. E estavam lá pessoas com POC Que tinham feito esse que tratamento. fazem tratamento com eletroestimulação. Mas atenção, tu estás a falar de eletroestimulação profunda, que é E pôr um profunda. elétrodo na cabeça da pessoa, que isto ainda é mais invasivo, embora seja Sim, 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 espetacularmente sim. eficaz. Mas Sim, sim. eu estou a falar de outra coisa, que é aquelas pessoas que são-lhes postos elétrodos na cabeça e é dado um estímulo elétrico para fazer uma atividade convulsiva, portanto, para dar origem Sim. a uma convulsão. Isto pode parecer muito violento e, de facto, nos idos tempos do início do século XX, em que as pessoas faziam este tratamento sem anestesia, era um bocado desumano, não é? De facto. Agora,
Hoje em dia, este é um tratamento que continua a ser muito válido, aliás, é cada vez mais válido. Porquê? Porque é extremamente eficaz nos casos de doença refratária ao tratamento farmacológico. Ou seja, uma, Pois. uma depressão Sim, grave que é não uma resulta. última linha de Sim, tratamento. sim, podemos lhe chamar a Uma última quarta ou a linha de terceira. tratamento Não, até tem. às vezes em terceira linha é Sim. indicado. Portanto, é um tratamento que é extremamente seguro, extremamente eficaz. Olha, é tão seguro, por exemplo, que está recomendado em algumas doentes que estejam grávidas. Mais até pode ser usado às vezes em primeira linha numa grávida, porque os fármacos fazem pior ao bebê que os choques. Os choques não fazem mal nenhum, porque é Sim. um pequeno estímulo elétrico no cérebro do doente, dá origem a uma convulsão e aquilo tem uma eficácia muito grande no tratamento da doença refratária, seja a depressão refratária, a psicose Porquê? refratária. Funciona tipo um restart, como se fosse um Olha, restart? é uma excelente pergunta às quais nós não sabemos exatamente responder, porque ainda hoje não se sabe bem quais são os mecanismos na globalidade que fazem com que, por exemplo, a eletroconvulsivoterapia ou os chamados eletrochoques funcionam. Há vários mecanismos, provavelmente, que contribuem para isso. Aumentar a neuroplasticidade, aumenta a libertação de certos neurotransmissores, aumenta a libertação de certos neuromoduladores que aumentam digamos, a regeneração neuronal. Portanto, há vários mecanismos que se sabe que estão envolvidos, mas não se pode dizer assim, é por isto que é tão eficaz. Mas o facto é que é muito eficaz. E, Sim. e por isso, só para dizer que o estigma da medicação é apenas um dos estigmas que o cinema e a televisão passam para a comunidade sobre a doença mental e sobre os tratamentos, e é muito justo que assim seja, e conversas como esta que nós estamos a ter, Sim, há espero que tenham pessoas, efeito contrário. há pessoas que obviamente ficam limitadas e ficam altamente sedadas, mas isso são casos muito graves e aliás, eu há uns tempos fui ao hospital prisional, Uhum. ali em Oeiras, Certo, em Caxias. em Caxias, exatamente, e tu tens lá muitos casos desses, de pessoas que claramente estão muito sedadas, mas depois tu vais ouvir as histórias, não tanto dos crimes, mas as doenças Da doença, associadas claro. aos crimes, e são casos gravíssimos em que as pessoas, pelo menos num primeiro momento, têm que estar sedadas Sim. daquela maneira. É importante dizer assim, de uma maneira geral, não é suposto que a longo prazo, que a médio prazo, uma pessoa fique sedada. Ou seja, quando uma pessoa que está a fazer medicamentos há muito tempo, uma coisa é a pessoa estar a fazer medicamentos há um mês, tem efeitos adversos, é expectável que possa ter, porque ainda não foi afinada a dose, ainda não foi afinado o medicamento, está numa fase muito aguda da doença, pode haver psicose, pode haver uma série de condicionantes que podem fazer com que seja necessário haver sedação naquele momento, por Sim. exemplo. Agora, quando uma pessoa está a fazer medicação a longo prazo ou até a médio prazo, não é suposto ter efeitos secundários que o prejudiquem. É suposto a pessoa ter uma vida normal. Isto é o que deve Então, acontecer e hoje em se isso dia com os acontecer, fármacos a pessoa psiquiátricos. tem que fazer o quê? A pessoa tem que dizer ao médico que a acompanha: eu tenho este efeito secundário, eu já estou medicado há 6 meses, não é suposto sentir-me assim, isto está a prejudicar-me na vida, eu não tolero este efeito secundário, o que é que eu posso fazer? Posso diminuir a dose? Posso juntar outro medicamento que tente retirar este efeito secundário? Posso trocar de medicamento que tenha outros efeitos secundários diferentes ou menos efeitos secundários? Portanto, deve sempre discutir com o médico, porque perante um efeito secundário que não passa e que é prejudicial, alguma coisa tem que ser feita. Pode-se dar medicação para contrair o efeito adverso, pode-se mudar a dose do medicamento ou pode-se mudar o medicamento. E se o profissional, eu estou a colocar aqui todas as hipóteses, e se o profissional for um profissional que diga, epá, não, você vai tomar isso porque eu é que sou o médico. Acho que a pessoa deve dizer, mas a decisão da terapêutica em princípio é partilhada e eu não me sinto confortável com este medicamento. Mas também te vou dizer, eu acho que nenhum médico vai dizer isso, sabes porquê? Porque todos os psiquiatras têm consciência de que os medicamentos só funcionam se as pessoas os tomarem. E um médico que diga, vai tomar porque é isso que eu acho, o doente não vai tomar. Porque o doente já informou, não é? O doente já informou que não está a tolerar o efeito adverso. Se o doente já Sim. disse que não vai tolerar, mais mês, menos mês, vai parar o medicamento. Mesmo que o médico queira muito que ele continue a tomá-lo. Portanto, um doente só toma os medicamentos quando está motivado para o fazer. E para o doente se encontrar motivado para fazer uma medicação, ele tem que perceber que os benefícios superam os riscos. E isso é verdade para a maior parte dos casos. Nós, quando estamos medicados, e tu próprio és um exemplo disso e sabes que é verdade, é suposto que a medicação tenha muitos benefícios e trata as doenças com o mínimo de efeitos adversos possível. E Sim, isso é possível desde que se discuta o caso com o médico. sim. Que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ver e ouvir em relação a este tema? Em relação a este tema, eu gostava de dizer que desejava que as pessoas deixassem de diabolizar a medicação psiquiátrica, porque os medicamentos psiquiátricos não foram inventados pela indústria farmacêutica para tratar doenças inventadas por eles. As doenças existem e existiam muito antes de existir a indústria farmacêutica. Nos tratados do Hipócrates e de todos os médicos das idades clássicas, descreviam doenças mentais, descreviam quadros de depressão, descreviam quadros de doença bipolar, descreviam quadros de psicose. Portanto,
as doenças mentais existiam antes de existir a indústria farmacêutica. Embora as pessoas hoje em dia achem que é só um mau feitio, é só o comportamento, mas não é. São entidades clínicas. E, portanto, como em qualquer outra especialidade, os fármacos são uma das armas terapêuticas que nós temos. Desde que os fármacos sejam corretamente utilizados e se considere que o benefício do fármaco supera o efeito adverso e deve ser assim em conversação entre o médico e o doente para decisão partilhada sobre o tratamento, sem dúvida nenhuma que os tratamentos farmacológicos são life-changing e salvam vidas, que é uma coisa que é importante perceber. Porque falaste há pouco de ideias suicidárias, por exemplo, e também houve um bocado um mito nos anos 90 de que vamos evitar usar antidepressivos porque aumentam as ideias de suicídio. Isso também está completamente posto de lado. Às vezes pode acontecer que numa fase inicial de tratamento, pela tal elevação grande da ansiedade ou uma elevação Sim. inicial da impulsividade, possam surgir essas ideias, mas isso tem que ser bem tratado pelo médico e o médico tem que estar atento a essas questões. Mas no médio prazo, o benefício de tratar a ideação suicidária com o antidepressivo suplanta muito largamente qualquer risco e, portanto, perante uma depressão e perante a ideação suicidária, é de facto o tratamento farmacológico que tem que ser feito. Olha, Gustavo, muito obrigado Obrigado mais eu uma mais uma vez. vez. Gostei muito. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Venham aqui aos comentários, tecer as vossas considerações. Já sabem que eu venho aqui também, sempre aos comentários, falar convosco. Partilhem esta conversa com alguém que acha que faça sentido e continuem a acompanhar. Cliquem nas notificações, o sininho, essas merdas todas do digital. Obrigado e até para a semana. Obrigado.